10% da população brasileira hoje sofre com ansiedade. São 21 milhões de pessoas. É um caso de saúde pública, gente. Esses dados são recentes e foram divulgados pela Organização Mundial de Saúde. Neste vídeo eu vou conversar com vocês sobre o que é ansiedade, como acontece esse processo, o que exatamente acontece e principalmente sobre a importância de nós estarmos levando esses conhecimentos para o maior número de pessoas possível. Sejam todos bem-vindos. Se você ainda não me conhece, eu sou Meire Cardeal e você está no Psique Finanças. Este canal é dedicado a multiplicar a educação emocional e a educação financeira. Se esses temas são do seu interesse, eu já convido para você se inscrever no canal e, se possível, curtir esse vídeo para que a plataforma possa distribuir. Assim a gente cresce o canal, assim eu tenho condições de trazer mais conteúdos aqui para a gente conversar sobre saúde emocional e saúde financeira. Então vamos lá, o que é a ansiedade? Todo mundo falando bastante, né? Que bom, que bom. Está deixando de lado o preconceito de falar de saúde mental. Então, isso é muito bom para que nós tenhamos cada vez mais saúde. A ansiedade é uma reação natural do organismo frente a eventos futuros. Então, percebam, é natural, são reações que ocorrem no nosso organismo frente a algo que está para acontecer. Então, tem uma relação com expectativa total. Expectativa de que algo poderá acontecer, não se tem certeza, né? É uma relação com uma percepção muito da pessoa, muito subjetiva, de fatos, de eventos que ela tem aversão. Ela já tem aversão a determinada coisa, por motivos diversos, por traumas, por cultura, por ter sido ensinada a... Então, quando ela sabe que vai ter contato com aquilo, então já gera toda essa ansiedade, todas essas reações. É normal, é natural, porque se não fosse, se nós não tivéssemos desenvolvido, nós como espécie, tivéssemos desenvolvido esse processo, esse alarme, né, para antever, para antecipar e dessa forma desviar de um possível risco de vida, nós não estávamos ainda aqui sobre a face da Terra. Então é normal nesse sentido. E tem uma outra coisa muito positiva também. A ansiedade nos coloca para frente. Quando você se vê numa situação de risco, acuado, precisando performar algo, o corpo se enche de energia, você se coloca todo em função de resolver aquilo, então tem esse lado positivo. A diferença de ansiedade para medo, né, são mecanismos idênticos, no sentido de que são mecanismos de defesa, para a sobrevivência. Então, que bom que a gente não precise pensar, né, no caso do medo, se a gente corre ou se a gente ataca, a depender do que seja, que venha nos colocar em risco de vida. Então, a diferença do medo para a ansiedade é que o medo são reações que ocorrem em função de um perigo, de um risco que estão ali na sua frente, né? Você está de cara com perigo, como a gente fala. Agora, a ansiedade não, toda aquela reação, todo o mecanismo de defesa em função de algo que você está pensando que vai acontecer. Uma coisa que acontece muito e que é normal, só para dar um exemplo aqui único, você é estudante, você não gosta de falar em público ou ainda não tem a prática, né? Está ali nos seus primeiros anos de faculdade, ou que seja, da escola, do fundamental, do segundo grau, e você tem que dar uma aula, você tem que fazer uma apresentação. É amanhã, é daqui a uma semana. Toda vez que você pensa nisso, você tem uma série de reações desconfortáveis, né? E mobilizam, então aquilo te faz mal. E por quê? Porque o seu organismo está percebendo que tem um risco de não dar certo, de se sair mal, tirar uma nota ruim, de não conseguir falar. Então, esse é um exemplo. Essas reações, elas acontecem, como eu disse, para evitar, para proteger. Só que na savana, né, quando nós ainda estávamos lá na era da pedra, como se diz, nós estávamos lutando, né, contra animais ferozes, predadores, etc. Hoje, as lutas são outras, né? Hoje estamos na selva de pedras. Então, como eu falei, é uma apresentação, é você ir para uma entrevista de emprego, é você estar, infelizmente, numa área de risco de violência, né? É toda uma população acometida de ansiedade, com uma série de reações que são violentas, são cheias de animosidade. Então,
Quando é que a ansiedade sai do seu estado natural, do seu processo natural, para um processo que a gente pode colocar como crônico, doentio, patológico, um transtorno de ansiedade? Quando esses eventos acontecem de forma continuada, e faz com que o indivíduo passe a viver num loop de ansiedade. Ele tem contato com tantas coisas aversivas, com agressividade, com violência, com pressão, muita pressão no trabalho, por exemplo, e aquilo acaba por, vamos assim dizer, sensibilizar demais esse sistema, esse mecanismo de defesa, e a pessoa vive nesse loop de reações, muitas vezes já não tem mais nem controle em relação ao motivo. Por que eu estou sentindo essa ansiedade? Não sabe. Normalmente quem tem transtorno de ansiedade generalizado já não sabe nem mais em relação a que constantemente já acorda ansioso. Tudo é motivo. Como eu disse, a pessoa acaba sensibilizando demais, né? Esse mecanismo. E quando é um transtorno específico, uma fobia social, uma coisa assim, a pessoa já não tem mais condições de racionalizar, de perceber, não, aquilo não tem como. Por exemplo, quem tem medo de barata, tem pessoas que têm medo de barata que paralisam. Ela não consegue racionalizar, porque já há um rebaixamento nessa capacidade de raciocínio, que aí é um mecanismo. Como é que acontece isso, né? Já pegando esse gancho. Os estímulos sensoriais, afetivos, emocionais chegam aqui no nosso organismo através do sistema límbico, que é o nosso sistema mais antigo, né? Nossa parte do cérebro mais antiga, que está totalmente relacionado com o nosso modo de sobrevivência, com o nosso processo automático de sobrevivência. Então, chega ali na amígdala, quando é o risco ali na sua frente, vai da amígdala direto para uma região do nosso corpo chamada suprarrenal, que ele libera ali adrenalina, cortisol e dá o start em todas as reações que nós vamos ver daqui a pouquinho. As reações todas que acontecem no corpo. Quando é uma situação mais complexa, no sentido da razão, olha, eu não estou com perigo aqui na minha frente. Eu estou preocupada porque eu vou fazer uma viagem de navio e eu nunca viajei de navio, eu tenho receio de passar 3, 4 dias no mar, um exemplo. É uma embarcação, um ferry boat, alguma coisa assim. Então eu estou pensando, amanhã eu vou viajar. Então todas aquelas reações começam hoje, olha só, o perigo não está na minha frente, e eu começo a analisar, eu deveria analisar, né? Qual é o risco de fato? Qual é o perigo? Quantas vezes um ferry boat afundou, no exemplo que eu estou dando? Só que essa capacidade de analisar, ela já está bastante enfraquecida, bastante rebaixada. Num caso como esse, o estímulo chega na amígdala, no centro ali da defesa, né, no centro do medo do sistema límbico, e vai para a nossa parte mais evoluída, mais recente, que é o córtex pré-frontal, para que ele possa racionalizar, ele possa devolver a resposta, tipo, é real, não é? Qual é o nível do risco? Só que quando a pessoa já sai de uma ansiedade que é normal, desse processo, essas reações normais, e passa para uma ansiedade crônica, para uma patologia, para um transtorno, essa capacidade do córtex pré-frontal está bastante rebaixada. Isso tem a ver também com a questão da serotonina, das sinapses, que eu posso fazer até um outro vídeo para deixar isso bem claro, porque tem pessoas que gostam, e eu acho que a pessoa que deseja trabalhar com isso, deseja multiplicar a educação emocional, ela precisa saber desses detalhes para falar com mais propriedade. Então, é assim que acontece. Agora, o que é que acontece? Que reações são essas? Olha, as reações são a nível fisiológico, cognitivas, comportamentais e afetivas. Para a gente dizer que a pessoa está vivendo uma ansiedade crônica, é preciso que essas quatro áreas estejam preenchidas, ok? Mas isso é uma outra coisa. Existem testes bem simples que a gente já começa a ter uma noção e podem ser feitos, inclusive, em grupo, etc. As reações fisiológicas, as pessoas já têm um conhecimento, né? É a taquicardia, é a sudorese, pupilas dilatadas, tensão muscular, náusea, vômito, diarreia, sudorese, tudo isso é o corpo se preparando, gente, para lutar ou fugir. Então ele coloca toda a carga ali na musculatura, tira sangue de um lugar e joga em outro, pupila dilatada para enxergar tudo,
para poder fugir ou lutar, como eu disse. Essas são as fisiológicas e são as mais conhecidas, mas existem também reações cognitivas. E o que eu falei agora, explicando como acontece, dizendo que é um rebaixamento ali da capacidade de racionalizar, que ocorre no córtex pré-frontal. Então, a pessoa que está passando por um processo de ansiedade patológica, já normal, anormal, o que é que acontece? Ela acaba superestimando o perigo. Não tem como você falar, olha, é uma barata, sim, é uma barata, mas o corpo não reage, né? Assim, é preciso fazer um trabalho para que isso aconteça. Então, superestima o perigo, subestima a sua capacidade de resolver, inclusive capacidade de pedir e de receber ajuda, principalmente de receber ajuda. Então, ela acha que não vai dar conta, a pessoa acha que não vai dar conta de jeito nenhum daquilo ali. É demais para ela. Pensamentos obsessivos, pensamentos negativos o tempo todo, falta de objetividade, falta de concentração. Então, pense, olha só, tudo que está acontecendo a nível fisiológico vai inibindo toda a capacidade de cognição, de pensar, de racionalizar, de acreditar, de ter coragem. E aí o que é que acontece? Reações comportamentais. Fuga, evitação, a pessoa evita ter contato com aquilo, evita fazer as coisas. Congelamento, a pessoa fica imobilizada, a pessoa busca segurança o tempo todo, ela quer fugir daquilo ali, né? Ela busca fazer as coisas com a perfeição, fica ali naquela perfeição que não existe, né? Para poder não correr o risco de dar errado. E, por fim, reações afetivas, baixa o humor, né? Nervosismo, irritabilidade, impaciência, tensão, pânico, frustração. Gente, é muita coisa. Todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Isso é grave, como eu falei no início do vídeo, é uma questão de saúde pública. Nós precisamos falar sobre ansiedade. Nós precisamos falar que é o primeiro passo, e ir além, trazer para a prática diária nas escolas, nas empresas, nos grupos, nas igrejas, no set terapêutico, ferramentas de proteção, ferramentas, exercícios que tem diversos, para que as pessoas possam ir construindo uma saúde emocional, uma capacidade de lidar melhor com essas pressões todas, com essa violência toda, com todos esses perigos que realmente estão aí, para que não chegue esse processo. E quem já chegou, que possa fazer essa regulação emocional, que possa se tratar, que possa se cuidar, que possa melhorar. E é possível. Então, a importância, para finalizar o nosso vídeo, de falar sobre isso, de levar isso a mais e mais pessoas, é justamente essa. É conseguir que as pessoas entendam que algumas práticas simples e fáceis são possíveis para minimizar esse processo que prejudica a toda a sociedade. Traz danos terríveis para quem vive esse processo de ansiedade anormal e para o grupo onde ele está inserido e para a sociedade como um todo. E eu não preciso trazer muitos exemplos aqui, porque a gente vê como é que está a violência, a irritabilidade, a insatisfação, a frustração, né? Todo mundo sofrendo de alguma forma com isso. Então, precisamos trabalhar, e esse vídeo tem essa intenção de tocar mais pessoas para que a gente possa fazer e criar essa comunidade de educação emocional e educação financeira para bem-estar geral de todos. Então, eu convido mais uma vez você a se inscrever e a curtir esse vídeo, e se puder compartilhar também, isso ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigada a você, né, que chegou até aqui, e até o próximo vídeo, tá bom? Bye, bye.